Apocalipse capítulo 8, então, começa a tratar de assuntos bem catastróficos, vamos dizer assim. Aqui temos uma ilustração, um cenário onde o sol está escuro, um vulcão entrando em erupção, fogo caindo do céu e uma estrela ali, ou pelo menos uma ilustração de uma estrela caindo na fonte das águas. Nós vimos então no vídeo passado o capítulo 7 inteiro e hoje vamos entender o capítulo 8. O capítulo 8 começa aqui no versículo 1 dizendo assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Sinceramente eu não sei se essa meia hora é literal ou simbólica. Tá? Creio eu particularmente que possa ser literal. E aqui já vai tratar do sétimo selo. E o mais interessante, e é por isso que o Apocalipse é muito difícil de se entender, é que aqui agora a gente vai ver o Apocalipse 8, eventos específicos. E no Apocalipse 6 a gente viu que alguns eventos já ocorreram que, se o Apocalipse estivesse escrito em ordem cronológica de fatos, não poderiam ter acontecido. Aqui em Apocalipse 8, o que nós vamos ver. Então presta atenção, é muito difícil de compreender isso. A questão cronológica do Apocalipse. E é por isso que eu sempre digo que o Apocalipse foi escrito em ciclos. Tá? Verso 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. 7 anjos estão diante do Criador. Nesse momento aqui do sétimo selo, né, do livrinho que a gente viu, que foi, então o Messias estava rompendo esse livro, os selos dele, né, para que ocorressem eventos na Terra. Trombetas, como se fossem anúncios de coisas que vão acontecer sobre a Terra. Verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Isso aqui tem algumas alusões à antiga aliança, né? E incenso é algo que vai subindo. Está fazendo a comparação, a alusão aqui às orações da igreja. As orações são ouvidas, e são tão ouvidas aos ouvidos do Pai, que agora aqui no verso 4 diz assim, ó: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. A ideia é que toda a igreja ora, e essas orações vão subindo, aqui como a fumaça do incenso, até chegar à presença do Criador. Essa é a alusão. Então a oração tem muito poder, porque olha só o que acontece no verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Ou seja, juízo vai vir à terra. Muitas orações já estão sendo feitas hoje para que haja justiça. E aqui vai chegar esse momento. Houve trovões, vozes, a Bíblia não especifica que tipo de vozes são essas. Aqui. E esses trovões aqui também, se são literais ou simbólicos. Relâmpagos e terremoto. Bom, terremoto, aí que está uma questão, né? Como que um terremoto vai ser simbólico? Não é. Terremoto sempre é literal. Então, de fato, vai acontecer. E a Bíblia não fala só desse terremoto que vai acontecer na Terra, tá? Outros também vão acontecer e piores do que esse. Aparentemente, esse aqui vai ser o primeiro grande terremoto que vai atingir a Terra, tá? Então, o verso 6 diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eles vão então anunciar os juízos à Terra. O primeiro anjo, meu irmão, tocou a trombeta e houve saraiva. Saraiva é chuva de pedra e fogo de mistura com sangue. Por quê? Porque vai haver muita morte.
por causa disso aqui, na terra, durante a grande tribulação. E foram atirados à terra. Então, claramente é um juízo divino que vai vir à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Todo o plantio vai ser queimado definitivamente na terra. Quando fala toda a erva verde, é toda a plantação, toda a agricultura. Nesse momento, meu irmão, fim. A fome vai ser terrível depois disso. As pessoas não vão ter o que comer. Vai ser bem terrível, tá? Isso aqui ainda vai durar um bom tempo. Ainda aqui está se tratando de queimada a terça parte das árvores e a terça parte da terra. Ou seja, é um juízo ainda com um pouquinho de misericórdia, um pouquinho de proporção de misericórdia. Porque não é toda a terra que é queimada. Mas é uma grande parte. Então, meu irmão, nesse momento, muito fogo vai cair do céu. Por quê? Porque o Criador é mau? Não, pelo contrário, porque ele é justo. O Apocalipse, meu irmão, é uma esperança a essa terra. Diante de tudo que nós estamos vendo aí. Então você sabe que vai chegar um momento que isso aqui vai acontecer. No meu entendimento, pelo que eu já li o Apocalipse diversas vezes, e não só o Apocalipse, mas muitas outras partes da Bíblia, livros inteiros da Bíblia, eu entendo que a igreja ainda estará na terra durante isso aqui. E você vai ver o porquê depois, tá? Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta. E uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Também, a terça parte. Não tudo ainda, mas a terça parte. Um outro juízo, como que uma grande montanha ardendo em chamas. Montanha é algo que não está no céu, é algo que está na terra. Então, eu não sei claramente o que é. Pode ser que seja um grande vulcão que possa entrar em erupção, que esteja numa ilha ou próximo de um litoral. E tem muitos vulcões assim no mundo. Um deles, ou pelo menos alguns desses vulcões, estão nas Ilhas Canárias, ali próximo a Portugal. E ele está, então, no Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico, meu irmão, se esses vulcões, especialistas já falaram que se esses vulcões entrarem em erupção, grandes tsunamis podem atingir Estados Unidos, Brasil, América Central, parte da África e grande parte da Europa também. A destruição muito grande. Bate certinho, pode ser outro vulcão, pode ser outra área, ou pode ser outra coisa. Aqui a Bíblia fala que é como que uma grande montanha que está ardendo em chamas foi atirada ao mar. O que você pode pensar que é isso? A conjectura que nós podemos fazer mais próxima da realidade é que pode ser um vulcão. E a erupção vai ser tão grande que vai explodir e então tudo aquilo vai cair no mar e vai causar tsunami. E a Bíblia fala que então a terça parte se tornou em sangue, ou seja, 1/3 das criaturas que vivem naquele mar vão morrer. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Mar, oceano. Então é algo voltado à água salgada. E foi destruída a terça parte das embarcações. Por quê? Embarcações geralmente ficam nos litorais ali, né? Ou algumas também no próprio oceano, né? 1/3 das embarcações, navios, barcos, enfim, do mundo vai ser destruída com essa praga, com esse juízo. Tá. É por isso que eu sempre digo, né, pessoal? Se você, veja, meu irmão,
uma grande montanha vai ser lançada no mar. Meu irmão, pode ter certeza que uma grande tsunami vai ser formada com isso aqui. E as cidades costeiras que vão estar no alvo, na linha de encontro a esse evento, vão ser devastados. Logicamente, você não está pensando, né, que o mundo vai ser morto por dilúvio de novo. Que eu estaria me contradizendo aqui. Não, meu irmão. Pelo amor do Criador. O próprio Criador falou isso, que não vai mais mandar dilúvio à Terra. E não está falando de dilúvio. Está falando aqui de uma tsunami. E também de todas as substâncias e materiais que tem. Porque, ó, em chamas, o que é ardendo em chamas? O que é uma montanha ardendo em chamas, meu irmão? Se não um vulcão. Então, logicamente, isso aqui também vai afetar a vida nesse mar aí. Então, obviamente, o mundo, como nós conhecemos agora, vai ser destruído por fogo. Isso é claro. Mas isso não impede que tsunamis aconteçam ao mesmo tempo, tá? Tsunamis não é o fim do mundo. É apenas juízos localizados. Nesse ponto aqui. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra. Agora sim vai vir do céu sobre a terra. A terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Aqui sim faz uma referência clara a uma estrela que vai cair diretamente na fonte das águas. Aqui é rios, água doce, água potável. Aqui tem uma ilustração, né? Mas o que pode ser aqui? Pode ser literalmente uma estrela que estaria no domo, vai cair nas fontes das águas em alguma localidade que vai afetar muitas águas na Terra. Ou pode ser, a gente só pode conjecturar aqui, tá, pessoal? Uma bomba específica aí da elite feita para contaminar as águas de propósito. A gente não sabe, literalmente não tem como bater martelo quanto a isso. O Apocalipse é extremamente difícil. Mas são essas as conjecturas. Por quê? Aqui no versículo 11 diz assim, ó, o nome da estrela é Absinto. João dando o nome, né? Interessante isso. E a terça parte das águas, ou seja, 1/3 das águas do mundo potável, se tornou em absinto. Se tornaram amargas, outras traduções, venenosas. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, outras traduções, venenosas. Algo vai atingir as fontes das águas e não vai ter outra coisa para beber em algumas regiões da Terra, e as pessoas por isso que vão morrer, porque vão beber dessa água mesmo e vão acabar morrendo. Água contaminada, intoxicada. Então, logicamente, ó, entenda que para isso aqui acontecer, o que você vai ver aqui agora no verso 12 comprova que o Apocalipse não está em ordem cronológica. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite, o que dá a entender que isso aqui vai durar um bom tempo. Tempos tenebrosos, os dias serão escuros, as noites mais escuras ainda do que já são. E como vai atingir a luminosidade do Sol, Lua e estrelas ao mesmo tempo, a quarta trombeta, logicamente que esse evento aqui de Apocalipse 8 tem que acontecer antes do evento de Apocalipse 6. Por isso que eu falo que o Apocalipse não está em ordem cronológica. Em Apocalipse 6, como nós vimos aqui, ó, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos ao seu lugar. Isso aqui é o final da grande tribulação.
Exatamente o que está escrito aqui, está escrito em Mateus 24, quando o Messias narra o que vai acontecer antes da volta dele. Já lemos isso aqui em vídeo passado. Logo, para as estrelas caírem do céu aqui em Apocalipse 6, e vão cair literalmente, todas as estrelas aqui, e aqui o domo já vai estar colapsado, meu irmão, aqui já é o final, tá? Apocalipse 8 não tem como acontecer depois, porque aqui fala que é só 1/3 da luminosidade do Sol, 1/3 da luminosidade da Lua e 1/3 das estrelas também não brilhasse. E vai durar aqui tanto de dia como de noite, para escurecer. Então veja que esse evento, a quarta trombeta, obrigatoriamente é um evento que tem que acontecer durante ainda a grande tribulação e não muito no finalzão. Porque no final as estrelas todas vão cair do céu, o domo vai colapsar. E aqui fala que as estrelas só 1/3 vai perder a luminosidade, é diferente. Então veja, Apocalipse não está em ordem cronológica e Apocalipse 8, por mais que fale que é após a abertura do 7º selo, o evento do 6º selo, como nós vimos em Apocalipse 6, acontece depois. É isso que é o difícil de se compreender aqui. Muito difícil. Mas é, isso, é o que está escrito, cara. Entendeu? Vamos continuar aqui então. 13, último versículo. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então, como se não bastasse, vai piorar a situação ainda dos habitantes da terra, vai ser muito terrível. E creio eu que a igreja estará aqui presenciando tudo isso. Tá? A quinta trombeta, a 6ª e 7ª são piores. Aqui são catástrofes voltadas mais à obra da criação. Vai ser destruída parcialmente. E a 5ª, 6ª e 7ª trombeta são outras coisas que nós vamos ver, que vai atacar mais as pessoas. Então é um juízo completo e muito grave. Então, aqui tem a ilustração da estrela Absinto, né, caindo sobre a fonte das águas. Obviamente vai ser uma coisa muito maior, né? O céu aí vai estar escurecido, o sol escuro, de dia vai ser noite, e de noite então nem se fala, por um bom tempo na Terra. E as pessoas, meu irmão, não vão ter o que comer, não vão ter o que beber, vai ser muito complicado. É tempo de juízo, devido a tanta maldade que o ser humano faz. Bom, o próximo vídeo, então, vai ser sobre o Apocalipse 9. 5ª trombeta e 6ª trombeta. Mais explicações no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito. Compartilhe, convide pessoas a se inscrever aqui no canal para assistir a série. Eu vou fazer explicação de todo o livro do Apocalipse. Já estamos no capítulo 9, daqui a pouco a gente já encerra tudo aí. E a playlist completa vai estar no primeiro comentário fixado no topo, juntamente com o meu Telegram. Abraço e até a próxima, que Deus abençoe.